Força máxima contra o São Paulo. Carlos Palacios próximo de ser contratado pelo Boca Júnior. E quanto o presidente Pedrinho investiu no Vasco desde que assumiu o controle do futebol. Chegando com tudo nesta terça-feira, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos apaixonados pelo gigante da colina. Galera, vamos aqui de olho nas informações do Vasco nesta terça-feira. Primeiramente, uma notícia importante se tratando do jogo de amanhã contra o São Paulo, valendo pela 30ª rodada do Brasileirão. Vasco deve ir com força máxima para Campinas. Mas vou adiantar para você que o técnico Rafael Paiva deve levar grande parte do elenco principal para o jogo contra o São Paulo, para Campinas. Existia uma expectativa de que o Rafael Paiva levasse um grupo alternativo, que não é o caso, que não vai se concretizar. Portanto, a informação até vinda dos amigos Mário Coelho, Lineker Biondi e o Edu Vascanelas trouxe essa informação pela manhã sobre o Vasco estar indo com força máxima para Campinas. Inclusive, o nosso correspondente, o Lincoln, vai estar em Campinas a partir de amanhã para trazer toda a cobertura desta partida. Vamos falar sobre a grande festa e a preparação, a recepção para a partida de sábado contra o Atlético Mineiro. Primeira informação é que haverá a tradicional Rua de Fogo na chegada do ônibus em São Januário no sábado. O clube vai divulgar em breve os detalhes, sobre o trajeto, sobre a rota do ônibus, então fique ligado aqui, logo teremos essa informação. E a novidade é o seguinte: serão distribuídos 20 mil apitos para os vascaínos que estiverem no estádio, para trazer aquela festa, aquele apoio. E também é recomendado que quem puder vá com a camisa branca ao jogo. Entrada de papéis não foram autorizados. Portanto, essa informação ontem até o pessoal do canal Atenção Vascaíno nos trouxe em relação à questão dos apitos. O Vasco vai divulgar o trajeto do ônibus, a gente vai ter essa informação também. E um detalhe, ontem a gente ficou muito triste com toda a repercussão, com toda a notícia em relação à questão dos ingressos. É triste ver o torcedor vascaíno de fora de um espetáculo, de um jogo tão importante como esse. E logo Caldeirão vai estar aí para mais de 50 mil, 60 mil pessoas e vai lotar com certeza. Claro, torcedor, um detalhe importante, não deixe de ser sócio, até porque o sócio torcedor contribui e ajuda mensalmente com o Vasco. Daqui a pouco eu vou trazer um número muito importante sobre o investimento e o gastos que o presidente Pedrinho teve desde a sua chegada. Vale a pena você conferir essa informação. Mas eu sei que é triste o torcedor de fora, jogo importante com esse, mas não deixe de manter o seu sócio, beleza? Vamos falar aqui sobre... só mais um detalhe, confirmado o horário do treino aberto em São Januário para 9 horas da manhã desta sexta-feira. E é claro que a gente vai estar nessa cobertura especial. Agora, um detalhe importante, algo que pode render uma grana, o Vasco que tem ali uma porcentagem de direito sobre o jogador Carlos Palacios, do Colo-Colo, jogador que atuou pelo Vasco recentemente. E a informação da TI Sports da Argentina, a imprensa que cobre, tem ali os noticiários argentinos, é o seguinte: o Boca Júnior está próximo de contratar Carlos Palacios do Colo-Colo. A operação gira em torno dos 4,5 milhões. Lembrando que o Vasco tem a porcentagem sobre o atleta e pode render uma boa grana aí nesse momento tão importante. Eu acredito que essa contratação, o jogador pode assinar até abrir a janela de transferência um pré-contrato já com a equipe argentina. Tendo mais detalhes dessa informação, vamos trazer para você no vídeo logo mais. Outro detalhe, galera, que no vídeo após o embarque do Vasco, vamos ter ali
a provável escalação para você. Galera, fica nessa expectativa também, como o Paiva deve utilizar os jogadores para esse jogo de amanhã. Importante os 3 pontos, importante o Vasco ficar ligado ali no G7, no G8, manter nessa disputa, manter nessa briga. O Vasco nesse momento com 37 pontos, então o Vasco precisa desses 3 pontos, precisa dessa vitória importante e quebrar logo esse tabu de 12 anos aí sem vencer o São Paulo fora de casa, né? Desde então são 9 jogos, 7 derrotas e 2 empates. Então o Vasco precisa dessa vitória em Campinas. A última foi por 1-0, gol do lateral direito Fagner, para poder voltar e conquistar os 3 pontos e no final de semana a classificação importante em São Januário. Galera, vamos aqui a um quadro importante, uma informação aqui sobre destaque, jogadores que vêm se destacando. A gente sempre traz aqui o nome, sempre traz aqui um jogador do Vasco. Ontem falamos sobre o Maicon, recentemente sobre o Coutinho, o Payet, falamos sobre o Verratti, o Piton. Hoje eu quero trazer números do Paulo Henrique e do Hugo Moura, demonstrando a importância que esses jogadores têm para o elenco. Cruz Maltino, eu quero saber, claro, a sua opinião é sempre relevante e importante. Só para você ter ideia, os dois estão entre os 5 jogadores da Série A com mais desarmes no segundo semestre de 2024. O lateral direito é o segundo, com 68 desarmes em 18 jogos, enquanto o volante é o quinto, que possui 58 desarmes em 19 jogos. É muito interessante ver quanto o Hugo Moura ele desenvolveu, ele evoluiu, tem sido titular absoluto nesse time do Vasco. É importante, a gente sabe que muitas das vezes o Hugo Moura no jogo ele tende a tomar um cartão amarelo por conta da sua entrega, às vezes ter ali aquela vontade, né, de jogar, aquela vontade de se entregar em campo, e acaba muitas das vezes fazendo uma falta e tomando um cartão amarelo. Mas em números, o Hugo Moura é disparado em questão de desarmes, interceptação, bloqueio. Então, parabéns aí a dedicação, e Hugo Moura, Paulo Henrique merecem muito, por exemplo, esse título da Copa do Brasil e marcar essa época aí no Vasco. Galera, vamos aqui a uma informação agora muito importante. Os nossos amigos do canal Na Torcida Vascaína, o pessoal do portal vascaíno.net trouxe essa informação, esse detalhe importante, para você ter uma noção, um balanço de quanto o presidente Pedrinho vem gastando, vem investindo. Até um torcedor comentou aqui, elogiando o trabalho do Pedrinho, dizendo que de fato o Pedrinho pegou um abacaxi ali para descascar, e eu concordo. E vamos aqui a esses números. O Pedrinho está há 5 meses no comando do Vasco, desde maio, né? O dirigente conseguiu assumir o comando da SAF em maio e fez alguns movimentos importantes no clube durante esse período. O valor que o Pedrinho desembolsou no Vasco, a galera fez essa apuração e é um detalhe muito importante. E esses gastos a gente pode tirar o seguinte: o valor complementa compras dos atletas, gastos com empréstimos, mais luvas, folhas salariais de 5 meses. Até aqui, o montante gira em torno de 110 milhões de gastos investidos, como você bem entender. Vale dizer que, se somar tudo em questão da folha salarial, até o final do ano, o Vasco, né, o presidente Pedrinho vai desembolsar aí 134 milhões com estas obrigações. Por isso vale a importância a gente sempre visar aqui em relação à associação em massa. Inclusive o Vasco contratou um profissional, a gente trouxe essa informação essa semana, que vai estar atuando nesse cargo para poder desenvolver melhorias para o plano de sócio. Aí fica aqui também, claro, a nossa crítica, o nosso questionamento. Precisa desenvolver essa questão dos ingressos, na chegada nas mãos dos torcedores. O presidente Pedrinho já falou isso com a gente numa conversa informal, que vai desenvolver um plano, que vai desenvolver um benefício para não ter esse problema como teve ontem. A questão até mesmo que virou caso de polícia, o Vasco foi lá, emitiu um ofício, foi à delegacia prestar depoimento em relação a essa questão do suposto esquema de venda de ingresso. Então o torcedor vascaíno sempre, obviamente, merece respeito, merece ir a São Januário. Tá certo, torcedor vascaíno. Rafael Paiva, né, deve usar o time titular contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, até porque
os jogadores estão aí, né, com esse período de data FIFA sem jogos, só com treinamentos, né? E até para poder manter aí uma boa forma física, um bom desempenho dentro de campo, é até bom aí o Vasco colocar alguns titulares, né, nessa partida contra o São Paulo, para voltar ali aquela ativa, aquele gostinho de jogo, de sentir a pressão no estádio. É muito bom, né, os jogadores estarem ativos para poder buscar a virada em São Januário contra o Atlético Mineiro no sábado pela Copa do Brasil. Então gostei muito aí dessa atitude do técnico Rafael Paiva e peço aí que você no comentário deixe a sua opinião sobre isso. Peço também que se inscreva no canal se ainda não é inscrito, né? Estamos buscando aí 25 mil vascaínos aqui no nosso canal do Vasco. Peço que compartilhe esse vídeo para chegar a mais torcedores do Vasco, para estar junto aí com a gente, com as notícias diariamente aqui do Vascão da Gama. Valeu!